Rollins, papapá, Mundo e TV no ar e especial BBB 22, Big Brother 22. Galera rollinzeira, fazendo aqui para vocês esse podcast em plena sexta-feira santa. Não, eu tô mentindo porque já é sábado, certo? Na madrugada, mas depois de uma sexta-feira santa em que teve formação de paredão, beleza? Depois de comer meu peixe, vou tentar ser sucinto como sempre, rápido como nunca, ou sucinto como nunca, rápido como sempre, não importa a ordem dos fatores, não altera o produto, beleza? E é isso aí, galera, se inscrevam aí no canal, aqui no YouTube, me sigam, beleza? No Spotify também, sempre podcasts de relevância, diferenciados de assuntos sérios ao esporte, a coisas fúteis como o BBB 22, sim, mas coisas fúteis também é legal de falar, beleza? Chegando na reta final, não tem muito o que falar, certo? Eu fiz algumas anotações, aliás, não se esqueçam, galera rollinzeira, de irem aí na descrição, entrem na Rollins Store, na Rollins Stores, certo? A loja da Rollins Entertainment, beleza? E tem cursos muito legais aí para vocês fazerem. Eu vou deixar na descrição também alguns dos cursos que eu aprovo, certo? Vai fazer você aí ganhar um dinheiro a mais, ou quem sabe ter uma profissão, beleza? Mas isso aí vocês dão uma olhada depois eu falo um pouquinho mais no final e vamos falar do que importa essa reta final do BBB 22, certo? Não tem muito, como eu falei para vocês, mas vamos começar. Eu sempre faço um resumo. Quando tinha jogo da Discord, eu falava do jogo da Discord, como não teve, de terça pra cá, mudou, né, a dinâmica, tá no modo turbo, né, Então vamos lá. A semana começou com a eliminação de Natália, de Bad Nat, né? Uma eliminação tardia para muitas pessoas, tardia para mim também, porque é chata pra caramba, certo? Sabe o que eu acho engraçado, galera rollinzeira? Aqui eu não, como eu falo pra todo mundo que me escuta já há algum tempo nos meus podcasts, eu não fico falando, passando informação. Aqui eu não sou central de informação de Barueri, ou de Osasco, ou de onde for, certo? Aqui a gente tem que dar opiniões contundentes, fazer uma crônica, certo? Analisar, fazer uma análise. E, cara, eu vejo o mundo. Eu vou falar um pouco sobre umas frescuras que estavam acontecendo também lá pra frente, essa geração Nutella, por assim dizer, e uma geração Nutella que já tá ficando. É uma geração Nutella de mais de 30 anos de idade já, entende? Que já se formou e não muda. Mas uma das coisas, cara, eu vejo pessoas enaltecendo, cara, que nem enalteceram a Lina, por causa da coisa LGBT e etc e tal, da força, etc. Cara, como eu falei no podcast passado, bandeira é bandeira, personalidade é outra coisa, certo? E a Natália pela mesma linha, eu vejo ela enaltecendo tal, e eu vejo muito assim. A menina tem 22 anos, certo? E parece que já tem bem mais vivida, tá? Mas não tem, do mesmo lado que ela é madura de um lado, que parece uma mulher, já um mulherão de 35 anos de idade, que já passou um monte de coisa na vida, mas ela tem um lado totalmente imaturo, infantil, de ser muito chata, daquela coisa de gritar e não deixar os outros falarem, daquela falta de educação, pegar a colher lá, colocar comer leitinho, botar a banana no leitinho, cara, é sem noção, cara, a menina é sem noção. E as pessoas que reclamam tanto do mundo, que o mundo tem que mudar, que o mundo isso, que o mundo aquilo, e etc e tal, cara, eles passam, o problema dessa geração que tá surgindo, que surgiu há uns tempos atrás, é passar a mão na cabeça de muita coisa errada, entendeu? Por conta de antigamente não falar serem contra o castigo, ou dar umas palmadas nas crianças, ou etc e tal, aí não ficou um meio termo, não ficou algo equilibrado. Como eu vejo que eu vi a Natália mesmo falando, que saiu, teve sorte que saiu uma semana antes do carnaval, e que vai beijar um monte de boca, etc e tal. E se é um homem que falava isso há tempos atrás, etc e tal, era um galinha, era isso, era aquilo outro, etc e tal. Mas, bom, não vou entrar nesses méritos, eu só quis fazer uma alusão aqui a Bad Nat, sabe? Que aprontou, gritou, deveria ter sido expulsa, etc e tal, lá dentro do programa, por conta de... Quem assistiu o BBB sabe o que eu tô falando, quem não assistiu, dá uma escutada aí nos meus podcasts, beleza? Nos meus podcasts, beleza?
E é isso, cara. Então não tem que se enaltecer, cara. Tem tantas pessoas bacanas para serem enaltecidas, não só dentro do BBB, mas como fora do BBB, certo? Também não precisamos criticar ou julgar. Não tô atirando pedra na Geni. Não estou atirando pedra na Geni aproveitando que tá chegando o carnaval. Mas, cara, a gente tem que parar de tapar o sol com a peneira. E por questões de, não pode mais atacar isso, não pode mais falar aquilo, politicamente correto e não sei o que lá. Dane-se o politicamente correto, pô, beleza? Então saiu Dead Night, ainda bem, merecidamente, acho que tinha que sair com mais de 80%, foi muito bom essa eliminação, certo? Quase que acabando com o Lollipop, sobrando só Jessie, Jessie na verdade ela não eram do Lollipop, são as comadres, mas eram meio assim, quase que agregadas, e eles deixaram só Eli mesmo no Lollipop, que acabou se aliando com a Jessie, porque não sobrou muito, né, pros dois. Então aí, cara, de novo no paredão, que já eu vou falar sobre esse paredão de novo, papapá. Então, Natália, vai lá desfilar na Beija-Flor, beleza? Seja feliz, etc e tal, e vê se cresce um pouquinho, beleza? Cara, então, eu queria falar da frescura, que já emendando aqui, vou tentar ser rápido e sucinto hoje, porque tiveram lá, foram castigos lá, jogo da discórdia, em que tinha que sortear lá, eu falei já sobre isso lá, num pergaminho, etc e tal, e até nisso Eli e Jessie acabaram dando azar. Mas por que eu tô pincelando isso de novo? Porque a Jessie acabou tendo que dormir fora da casa, num acampamento, né, que eu pensei que ia ter uma barraca, mas não teve, ela dormiu num saco de dormir, lá fora tal. Cara, mas pra quem dormiu na rua, quem já passou noitadas na rua, ou já viveu um período na rua, vai entender do que eu tô falando, porque eu entrei, cara, em grupos de Facebook, etc e tal, eu ouvi comentários, pessoas com dó da menina, cara, porque diz que tinham formigas picando ela e ela reclamando. Cara do céu, você dormir numa grama sintética daquela, com conforto, num BBB, num Big Brother 22, durante um dia, 2 dias, que fossem 3 dias, etc. Cara, tá muito bom, cara. Tem um monte de gente, principalmente, o pessoal que dorme nas ruas lá em São Paulo, vai lá perguntar pro pessoal que dorme na Sé, no pátio do colégio, pro pessoal que dorme na República, no viaduto do Chá, vai lá perguntar se eles não queriam estar dentro de um BBB dormindo na grama. Não. E o pessoal Nutella, muitos pessoais Nutellas no comentário, nossa, aquele exagero, como se, nossa, fosse acabar o mundo, ai meu Deus, coitada da menina, e etc e tal. Pô, galera, tomara que a galera rolinzeira não seja desse jeito, né? Porque vocês colaboram com isso também. Vamos parar com tanta frescura, pô. Bom, como eu tô dando passadas rápidas, eu não falo muito de festa, eu já falei isso. Aí teve uma festa lá que foi a melhor festa que eles consideraram, né? A festa TikTok, teve Luan Santana, sertanejos, sertanejas, etc e tal. Aí levaram lá a medalha do PA, a prancha do Scooby, objetos pessoais, né? Que estão ligados aos nossos brothers, aos nossos brothers e as nossas sisters. A nossa sister só, né? Só a Jess tá lá, né? É verdade. E aí, depois da festa, etc e tal, como eu te falei, não tem muito o que falar, né? Teve a prova do líder, que eu achei mó barato, cara, a prova do líder da Avon, certo? Que tinha que colocar lá, era uma rampa, tinha que colocar a bolinha tinha que ir passando por dentro de umas caixinhas de madeira lá com buraco. Você tinha que pegar, colocar o pincel, fazer o seu gabarito aí, pra a bolinha poder descer e cair na caçapa lá, etc e tal. Bom, eu não vou ficar explicando a prova, mas foi muito boa. E o Arthur começou a prova e fez 5 minutos e tralalá, cara. E ele foi o primeiro num tipo de prova desse, tem desvantagem. O pãozinho do Brasil, o bisnaguinha do Brasil teve a desvantagem, mas ninguém conseguiu. O Douglas foi 5 e pouco também. Ninguém tinha conseguido acelerar esse tempo, eles não sabiam do tempo, entendeu? Eu achei isso errado, porque eu acho que tinha que saber do tempo anterior do parceiro para dar mais emoção. E Gustaveira, o Gustavo, né? O hétero top fez em 1 minuto e 50, cara, praticamente na primeira tentativa. É uma coisa, eu tenho que tirar o chapéu. Esse Gustavo é um cara muito, mas muito sagaz e muita inteligência, cara. Ele tem uma visão, uma perspectiva das coisas diferente de muitas pessoas lá dentro e de muitas pessoas aqui fora, certo?
E ele montou direitinho lá, jogou a bolinha uma vez, ela caiu e depois na segunda vez já ele não precisou arrumar nada. Foi só a questão de força mesmo que ele não tinha dado na bolinha, a bolinha passou e ele com 1 minuto e 50, recorde, nem os dummies, ninguém da produção tinha conseguido fazer esse tempo e ele se tornou líder mais uma vez. E ele nem sabia o que essa liderança representaria, o poder que ele ia ter. Cara, galera rolinzeira. Mas antes de eu falar desse poder, dessa formação de paredão e etc e tal, deixa eu falar uma coisa que foi o maior barato, que foi o fechamento do quarto Lollipop. Geralmente se fecha o outro quarto, o grunge, né, e etc e tal, mas não, dessa vez fechou o Lollipop e com razão, né, cara? Depois que a rainha, a minha malvada favorita Jade caiu e foi todo mundo caindo, que nem peça de dominó, uma atrás da outra, por conta muito da Slow, né, quem mandou sentarem do lado dela. E não tinha mais, tinha que ser fechado eles mesmos. E os moleques fizeram o PA, o Scooby, o Arthur, o Douglas fizeram uma coisa lá da hora, tal, como se fosse o inimigo invadindo lá, o exército inimigo fechando o quarto, e o Eli foi zoado pra caramba, tal, mas o Eli é um cara que eu até gosto dele, cara, eu até quero que ele vá um pouquinho mais pra frente. Levou na brincadeira, meio tristão, porque ele é um azarado, isso aí ninguém tem dúvida, mas foi uma brincadeira muito louca, e assim se deu o fechamento do quarto Lollipop, não, é pop mesmo, e todo mundo pro grunge, certo? Aí, vamos já pular rapidinho para ser mais acelerado esse podcast. Chegamos na formação do paredão, é o 15º paredão, encaminhando pra grande reta, estamos na reta final, encaminhando pra grande final, certo? O 15º paredão, aonde o líder Gustavo, ele indicou, primeiramente, a Jessie, né? Ele indicou a Jessie, mas mal ele sabia que ele poderia indicar outra pessoa, e automaticamente ele já tinha feito um discurso falando do Eli, etc e tal, e falou, então é o Eli, o segundo, certo? Ficou meio óbvio. Eu pensei até que eles iam se votar entre si e tal, e aí não aconteceu. Eles usaram essa estratégia já o Gustavo meteu os dois no paredão, a Jessie e o Gustavo meteu os dois no paredão, né? A Jessie e o Eli, certo? E aí foi a votação da casa. Na votação da casa, começaram a votar no Arthurzito, no Pãozito, que eu já vou falar que ele não gostou muito, certo? E já todos dizendo que já tinham avisado ele, etc e tal, que já sabia que ia ser desse jeito, etc e tal, etc, e sempre com, não é desculpa, mas falando a realidade, cara, que eles estavam usando como prioridade aqueles que tinham ido há mais tempo no paredão e desconsiderando aquele paredão falso do Arthur, falando que não, o paredão falso, é outra dinâmica, você não sofreu, e aí depois teve uma treta, o Arthur falando que sofreu sim, eu já vou chegar aí, certo? E o Douglas acabou tendo 3 votos também, assim como o Arthur, certo? Porque Jessie e Eli acabaram votando no Douglas, e o próprio Arthur também. E empatou, e no desempate, 3-3, Douglas e Arthur, o líder decide, e o líder decidiu mandar Arthur Aguiar, o pãozinho do Brasil, para o paredão também, certo? E só que o Arthur tinha um contragolpe e foi óbvio também, tá ficando tudo muito óbvio e previsível, mas tudo bem, tá valendo, certo? E o Arthur puxou o Douglas, não teve prova do bate-volta, etc e tal, e assim se formou o 15º paredão do Big Brother 22, né? E aí começou aquela coisa, onde que eu falo para vocês que o Arthur perde pontos, já perdeu pontos, eu nunca torci para o Arthur, mas sempre falei que se ele ganhar de boa também, eu acho legal, porque ele é um grande de um jogador, e etc e tal. Mas é o seguinte, é muito chororô, porque o Arthur faz parte dessa geração Nutella. O cara fica magoado de ser indicado. O cara realmente, ele é o centro das atenções, ele se sente o sol, e acha que os outros são estrelas, são os planetas que rodam atrás dele, mas ele não entende que os outros planetas que rodam ao redor, que giram ao redor do sol, dependem do sol para muita coisa. Mas não, você entende como é contraditório a coisa? O sol é que doa a luz e faz tudo florescer, e faz tudo nascer, e faz a vida brotar. Mas Arthur Aguiar não, ele quer ser o sol e ele quer sugar dos outros, cara. Então, é o que eu falo, não torço contra ele, certo? De boa se ele ganhar também, mas tem que parar com esse mimimi, cara. O cara não aceita ser votado, o cara não aceita alguma dinâmica que não seja a que ele criou. Tudo que ele faz é com interesse, como eu falei, como um grande amigo, eu tive um grande amigo assim, amigo ainda,
foda, e que é desse jeito, cara, que faz, é um cara que tem um coração ótimo, um coração bom, um cara bacana, mas que só faz as coisas se ele tiver retorno, se ele tiver a volta, seja material ou afetiva, ou o que for, cara. Ele não faz a coisa como que eu vou dizer, ele não é um altruísta verdadeiro, certo? Ele se passa de altruísta, é o lobo em pele de cordeiro, e o Arthur é um lobo em pele de cordeiro, e isso não quer dizer que eu não gosto dos lobos, entende? Que eu vá querer que o pessoal saia caçando todos os lobos. Não, os lobos também são importantes, entende? O pessoal hoje em dia não sabe ter equilíbrio. Mas se o Arthur é um lobo em pele de cordeiro, então nós temos que fuzilar ele, temos que dizer que ele não presta, que ele é mau caráter. Não é, cara, ele não é mau caráter, não é que ele não mereça ganhar o programa, como eu vejo em outros canais falando isso, e etc e tal, mas também ele não é santo, cara, e ponto final, acabou. Ele é um ser humano, como todos nós, entende? Mas é chororô, é Nutelinha, certo? Não, porque o meu paredão valeu sim, tudo que eu senti, ele falando, né? Tudo que eu senti a mesma, doeu do mesmo jeito, eu senti o mesmo peso e não sei o que lá, mas e daí, cara? Mas não foi, Arthurzito, não foi, entendeu? Então você está longe de um paredão faz muito tempo sim, assim como o Douglas estava, cara, e o Douglas aceitou na boa. Depois o Scooby, o Arthur foi conversar com o Scooby, etc e tal. E engraçado, pra acabar rápido agora esse podcast, que eu entrei aqui ver algumas enquetes antes de fazer o podcast para vocês, galera rolinzeira, e eu vi Arthur em segundo pra sair, cara. A Jess em primeiro com 48, 49. Eu vi algumas enquetes em que o Arthur tava com 31%, 35%. Em outras eu já vi ele lá atrás com 9% apenas. E Douglas, que pra mim vai ficar entre Douglas e Jesse. Eu acho que vai. Eu não sei se vai sair Jesse ou Douglas, porque apesar de eu torcer pro Douglas Silva, eu sei que ele tem uma grande rejeição por conta do jeito marrento dele. Vão falar que ele é ator, que ele já tem uma carreira e tal. E a Jessie, de repente, por ser a mais necessitada e ter uma personalidade realmente independente, que ela tem, isso aí ninguém pode negar, pode ser que ela fique, cara. Pode ser que ela fique. Então, pra mim, eu não sei se vai sair Douglas ou Jessie. Eu acho que Eli e Arthur acabam se salvando. Mas se for verdadeira essa enquete do Arthur em segundo, talvez o pessoal tá revoltado mesmo. Até os próprios donos e donas das padarias, dos fã-clubes do Pãozinho do Brasil, né? A máfia da farinha, como diz a Web TV brasileira, pode ser que eles estão acordando, como muitos que votaram no traste que tá na presidência, acordaram, né? Vai fazer o quê? Tem que ser melhor se arrepender, né? Do que fez, não se arrepender do que não fez, se arrependam do que vocês fizerem, entendeu? Então façam pra depois se arrepender, não se arrependam do que não fizeram, porque aí é pior ainda, que não tem como voltar atrás e fazer, beleza? Então é isso aí, galera rolinzeira, finalizando aqui mais um Rolling Rollins papapá Mundo e TV no ar, especial BBB 22. Vejam na descrição aí os cursos, beleza? Ajudem aí a compartilhar o sininho e tamo junto, galera rolinzeira, certo? 15º paredão. Se eu esqueci alguma coisa, eu volto aí num extra pra falar com vocês. Só esperando o Paulo Ricardo. Cadê você, meu filho? Cadê você, Paulo Ricardo? Grita o Way Brothers aí pro Rollins embora. Beleza, galera? Valeu! Fui!